Nesta semana não estudaremos a história bíblica desse evento, o dilúvio, para entendê-la de um ponto de vista científico. Não dispomos de todos os dados para compreender esse fenômeno. A parte da discussão científica, uma série de questões serão debatidas. A questão fundamental diz respeito ao próprio Deus. O que essa história nos ensina sobre o Deus da Bíblia e o seu propósito? Em nosso estudo, veremos que os atos de justiça de Deus também são demonstrações de amor e misericórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você internauta, você aluno e participante deste canal, você que tira um tempinho para estudar a lição da Escola Sabatina. Quero lembrá-los que estamos estudando sobre o livro de Gênesis e nesta semana o tema do dilúvio. O verso para memorizar está aí na tela e é importante que você explore com seu aluno o que isso lhe informa, o que esse texto fala ao aluno. Procure primeiro esse feedback, antes de qualquer coisa, pergunte para seu aluno. O que isso me informa? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto está em Mateus 24:37, mas ele faz referência aos dias de Noé. Observe que eu coloquei em destaque como foi nos dias de Noé. O que isso me informa? Isso me informa que eu devo ir conhecer qual é o relato bíblico sobre os dias de Noé, o que é contado lá. Porque ao ver esse relato, isso vai dar uma informação para mim sobre o hoje, sobre o presente, sobre o momento. E eu terei a percepção se está próximo ou não a vinda do Filho do Homem. Esse é o sinal colocado aqui no verso para memorizar. Qual será a nossa proposta para essa semana? 2 palavras só para essa semana, tá? Eu não vou estudar sequencialmente. A proposta é sobre o dilúvio e sobre a aliança. Sobre o dilúvio, eu estou unindo as lições de domingo, segunda e terça e faço uma abordagem. Sobre a aliança, eu reúno as lições de quarta e quinta-feira e faço a segunda abordagem e encerro assim a lição. O que é importante destacar nesta semana? Deus se lembrou. Essa frase é uma frase de impacto. Diante de tanta demanda que o pecado estava promovendo, diante de tanto dessa descrição macabra da qual vivia o povo antes do dilúvio, como o mal proliferou pela geração de Caim e, por extensão, alcançando a geração também de Abel, por causa da mistura do casamento, é importante então que você lembre a sua classe que no meio dessa muvuca, Deus se lembrou de nós, ok? Vamos lá, o dilúvio. 3 coisas é importante você destacar no dilúvio: a preparação, a execução e a finalização. Observe que essas 3 etapas elas têm a ver também com o tempo do fim. Quando nós nos preparamos, quando de fato será executado o juízo de Deus e quando finalmente será restaurada a nova terra, ok? Vamos lá. Preparação. Quando você fizer a abordagem sobre o tema da preparação, você pode fazer esse paralelismo, a preparação histórica e a escatológica, que você aproveita bem o tema da lição. Histórica, Noé pregou durante 120 anos. Escatológica, nós estamos pregando essa mensagem do tempo do fim, ok? Vá fazendo esse paralelismo. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Essa é a preparação. Deus ordenou, deu os detalhes para Noé e ele fez. A obediência é uma característica de um remanescente. Não esqueça disso. É a característica de um mordomo fiel. Então, a preparação é assim. Conforme Deus mandou, ele fez. Você quer se preparar para o tempo do fim? Ouça o que Deus está dizendo e faça o que Ele está pedindo. Segundo ponto, execução. Faça trabalhe o aspecto da história e o aspecto também do tempo do fim. O Deus que cria é igual ao Deus que destrói. Então, o texto de Deuteronômio 32:39, você deve ler com a sua classe e comentar a respeito de como Deus executa o seu juízo. E, finalmente, a expressão da finalização. Nós já estamos aqui no momento que Noé está na arca com sua família, já se passaram os dias do dilúvio, ele está aguardando as águas descerem, as águas finalmente descem. A frase de impacto nesse texto de Gênesis 8:1 é: Deus se lembrou de Noé. Ok? Então, o que significa essa expressão? Faça uma aplicação nesse momento para o seu aluno, para a sua classe. O que significa o fato de que Deus se lembrou? Não é que ele se esquece. Ok? Primeiro ponto, não é que ele se esquece. Mas por que ele se lembrou?
Então veja isso na lição e trabalhe essa abordagem com a sua classe. Finalmente, você trabalha o tema da aliança, explorando o conhecimento adquirido nas lições de quarta e quinta-feira. E quando se fala de aliança, 2 concertos são estabelecidos. Um com a família de Noé, e quando ele sai da arca, ele estabelece esse concerto através do holocausto. Ali estamos vendo o primeiro holocausto oferecido depois do dilúvio. E Deus estabelece o seu concerto com Noé e com a sua geração, o arco-íris. Então nós temos aqui a celebração de 2 alianças. O homem com Deus, holocausto, sacrifício, e Deus com o homem, o arco-íris. E a lição coloca o sábado também como uma abordagem ligada ao tema da aliança. Então você pode unir esses 2 conceitos estabelecidos por Deus, o marco do arco-íris no céu, toda vez que chove, e o sábado, a cada semana, como uma lembrança dessa aliança. Ele estabelece a aliança conosco, ok? Muito bem. Para a aplicação na classe, no final da sua abordagem, você pode usar o texto de Romanos, capítulo 6, verso 1 a 6, e perguntar: o que precisa ser destruído na minha vida para então ser recriado? Aproveite a temática do dilúvio e a justificativa que Deus apresentou para a destruição da humanidade. E a pergunta é: o que precisa ser recriado em minha vida? Que dilúvio precisa acontecer para que eu nasça de novo? Para que eu saia ileso dessa circunstância espiritual, ok? O que há de comum entre o mundo pré-diluviano e o nosso? E aqui vem aquele ponto a ponto que eu coloquei no esboço. Visão histórica e visão escatológica. Como aprendemos sobre a graça de Deus nos 2 casos? Tanto na história de Noé, quanto no tempo do fim, como é que nós aprendemos sobre a graça de Deus? Como isso está exemplificado? Como é que ele desenhou isso na história bíblica? Tranquilo? Que Deus abençoe você. Nos reencontramos na próxima semana e o tema será Todas as Nações e Babel. É que a história não terminou e a confusão também continua. Mas lembre-se, Deus está presente e Ele nos alcança sempre direto ao ponto.